Boa noite a todos, mais uma live, fazia aí 2 semanas que a gente não se via, mas mais uma live onde a gente vai falar hoje sobre algo muito importante que é o medo. Estão aqui comigo hoje 2 pessoas muito queridas nos nossos bastidores, vem dar um abraço aqui, o Michael dá um oi. Olá, galera! Que vai falar comigo hoje, todas as perguntas, vai fazendo, vocês podem fazer suas perguntas durante a nossa live e nós vamos respondendo à medida que a gente conseguir. Está comigo a Jô nos bastidores, dá um beijo aqui para todo mundo, Jô, que vai também me ajudar aqui. São muitas perguntas, a gente recebeu mais de 300 perguntas em box sobre o medo das pessoas, e a gente sabe o quanto o medo é uma coisa que nos trava, né, nos sufoca, e muitas vezes nós podemos perder, inclusive, relacionamentos por causa do medo, negócios, Michael, podemos perder, meu Deus, tanta coisa, filhos, né, amigos, amores, dinheiro. Então, hoje à noite, o nosso foco é esse. O meu coração tem medo. O que fazer, né? Então, eu acho que é muita gente nos falando sobre isso. Esse final de semana, a gente esteve na universidade, Michael, onde a gente trabalhou muito essa questão do medo dos empresários, o medo de sucesso e o medo do fracasso. Então, essa dicotomia do medo, hoje nós vamos falar sobre isso. E quem compartilhar nossa live... Somente hoje... concorre a ele, né? O curso de PNT... a turma 45, que vai ser uma mega edição especial aqui no Rio Grande do Sul, a última do ano, onde eu vou ensinar algo novo pela primeira vez. Eu vou passar não só todas as técnicas da PNT nesses 2 módulos, mas vou ensinar os nossos alunos a fazer constelação. Porque hoje eu não faço mais, eu não pratico mais, mas muita gente pede, então eu vou ensinar para que vocês possam replicar essa ferramenta. Bem, um grande beijo a todos. Eu vi aí tá o Fazolo Consórcio, Santa Maria, Cristiane Tondi. Um grande beijo para todo esse Brasil. O pessoal Gustavo Fonseca do Rio de Janeiro. Um grande beijo para vocês. Sejam bem-vindos. Mandem suas perguntas referente ao medo. O meu coração tem medo. E quando eu falo em coração, Michel, é a nossa principal, né? É a nossa principal máquina. Porque mesmo que o nosso cérebro trave, ele pare, ou a gente nasça com uma anencefalia, que é um cérebro que as pessoas nascem sem o cérebro, continuam vivas. Então, o coração é a nossa marca registrada, não só de sobrevivência, mas principalmente afetiva, né? Tem uma simbologia o coração. Então, hoje... você tem medo de quê? Nós vamos descobrir aqui, tem muitas perguntas. Quem compartilhar nossa live hoje vai concorrer a um curso do PNT, a edição 45, são 45 edições, e você pode ser o nosso ganhador, né? Isso se aí. Compartilhar nossa live. Um beijão. Doutora Tânia, já temos uma pergunta Manda do aí. Marcelo, de BH. Ok. Meu faturamento caiu, eu tenho medo de quebrar o meu negócio. Claro, né? O medo de quebrar é justamente o que nos causa insegurança. Toda vez que a gente pensar em sobrevivência, o medo é uma reação química que acaba acontecendo com as pessoas. Nós temos aqui, dentro do nosso cérebro, um intrínseco sistema que tem mais de 100 bilhões de células conectadas trabalhando. Então, o que é o medo? É uma luta. Que aqui eu tenho o que se chama hipotálamo, né? A amígdala, ela tá realizada mais ou menos na metade da cabeça atrás, é uma glândula, e ela vai secretar determinados hormônios quando ela estiver sobre um processo de estresse ou de ansiedade. O hipotálamo é quem coordena tudo isso, vai ou pela via do sistema nervoso simpático, ou ele vai pela via da supraadrenal, em cima dos nossos rins. Então, ele sai aqui de cima e consegue descer pelo nosso corpo e se instalar em cima das glândulas suprarrenais. Ali nós vamos ter uma liberação tanto de adrenalina como noradrenalina, que são os hormônios. Dentro de tudo isso tem um danadinho que se chama ACTH, que é o adenocorticotrófico, nomezinho bem chato. Então a gente apelida ele de ACTH. Ele é quem secreta, ele é quem libera uma substância tão danada que são 30 hormônios que ele consegue trabalhar e liberar. Esses 30 hormônios do estresse vão lá e trabalham e muda tudo na nossa fisiologia. O medo, ele tem 2 caminhos. Ele tem um caminho que é mais baixo e um caminho que é pelo nosso córtex cerebral. Os 2 acabam tendo um estímulo imediato, só que um consegue raciocinar no medo, o outro não consegue raciocinar, ele só reage. Vamos dar um exemplo. Você está nesse momento assistindo uma live e pá, bateu a porta lá fora. Isso é um estímulo. Quando aquela porta bateu lá,
você começa a sentir o coração palpitar, porque você não sabe se é um ladrão, se é o vento, se a porta bateu porque um cachorro entrou, você não sabe. Então, até que você consiga processar a racionalidade, o medo vem como uma sobrevivência para você se defender. E esse hipotálamo que libera o ACTH, ele tem duas funções assim, ó, que é lutar ou fugir, é a nossa sobrevivência. Tudo isso que eu tô te falando é tão automático e há milhões e milhões de anos, né? Isso já começou com os vertebrados. Existem pessoas que têm milhões de anos de experiência que nós sobre isso. Já acontece quando o homem, por exemplo, lá na época das cavernas, o primata, ele saía para fora da caverna e tinha lá um tigre, um leão. Então, naquele momento que ele vê um tigre na frente dele, só tem uma reação: ou matar ou fugir. Então, essa ancestralidade genética que a gente carrega, essa hereditariedade que está dentro de nós, que são milhões e milhões de anos, continua até hoje. Quando aquele primata encontrava na caverna um tigre, as mãos dele suavam, a boca secava, começava a engolir, as pupilas dilatavam e todo o processo, por exemplo, do sangue ia para as mãos. Então, aquilo que era 70% cerebral cai totalmente a nossa função oxidativa e vai para as mãos e para os pés na intenção de fugir ou matar. Então, aquela sensação primata que a gente tinha de alerta, de perigo imediato, nós temos hoje. Quando, por exemplo, no trânsito, a gente bate um carro. Quando alguém bate em nós, ou a gente bate no carro, e aquela pessoa também fica completamente fora de equilíbrio. Bater o carro é automático, a boca sua, as mãos treme, coração dispara. Naquele momento do medo que toma conta, é uma reação fisiológica que você não tem um controle imediato, é uma reação. Então, como entender o medo é lidar com o medo. Acho que seria uma grande coisa, né? Nós temos medo de pessoas que falam em público, síndrome do pânico, medo de falar com pessoas estranhas, nós temos medo de quebrar, como o colega trouxe aí, medo de fracassar. De mudança. E o medo, ele vai se transformando, ele começa com uma árvore, e de repente ele virou uma floresta. O medo tem essa característica. Então, se ele virou uma floresta, ele te engoliu. Enquanto ele é uma árvore, você tá vendo ele ali, você pode diminuir e arrancá-la fora. Agora, uma floresta inteira, você já às vezes não tem como agarrar. Então, eu vou dar várias dicas hoje à noite de como a gente pode combater o medo. Mas uma das coisas que eu tenho que entender é que nesse processo do medo, libera um hormônio que se chama, Michel, cortisol. E o cortisol, ele é nocivo, ele que é o causador de tudo. E tem uma coisa que eu vou te explicar, que além do cortisol, ele também inibe automaticamente o meu sistema digestivo. Ou seja, ele tira sangue de dois lugares quando eu tenho medo. Tira sangue do meu estômago, ele bloqueia, e ele tira sangue do meu processo de imunidade, processo imunológico. Então, quando isso acontece, é como se o meu corpo abrisse as portas até para uma patologia entrar, porque a minha imunidade está baixa. Então, o medo, ele não é só assim, ó, como as pessoas têm uma sensação, ele é uma sensação, mas ele vai se tornando real. Então, tudo aquilo que começou de uma forma imaginária, batendo a porta, pode virar num medo que desencadeia numa pessoa uma síndrome do pânico, né? Um momento assim, uma fobia. E é esse momento bacana que a gente sabe hoje como trabalhar e tirar isso das pessoas. Quem compartilhar a nossa live de hoje... Somente hoje vai concorrer a ele, né? O curso de PNT, que é o nosso último livro, nosso 7º livro. O último curso do ano de PNT, doutora? O último curso do ano é edição 45. E se você compartilhar a live, concorre aí. Quem será que vai ganhar um curso de PNT? Bota aí. Doutora Tânia, temos muitas perguntas aqui. O Marcos, nosso aluno Marcos do Sará? Do Sará. Nosso querido de Canela, da Green Open. Isso. Ele tem uma pergunta. A pergunta dele: o medo está atrelado a algum trauma? Sim, sim. Ele pode, e grande parte dos medos são trauma, tá? Normalmente um trauma, ele entra pela nossa via nociceptiva, nosso sistema periférico. Vou dar um exemplo. Nós temos aqui como se eu tivesse o córtex cerebral lá dentro. No meio tem o sistema intermediário, que a gente chama de sistema límbico. E um pouco mais abaixo, Marcos, eu tenho o que eu chamo aqui de cérebro reptiliano, nosso terceiro cérebro. É aqui que os traumas se alojam de uma forma violenta. E toda vez que eu tiver um trauma, que eu encosto em alguém, ou tive uma percepção corporal,
ele tem um 90% de instalação. Então, o trauma, ele é uma das coisas de porta de entrada. Diferente do cachorro, a gente é. Então, o cachorro, quando ele tá com muita vasoconstrição, com estresse, porque o cachorro também se estressa, muito estressado, você vai perceber que o cachorro faz aquela mexida, né? O cachorro dá aquela chacoalhada do rabo até a cabeça. E naquele momento, ele descarregou o medo. Nós, seres humanos, nós perdemos na evolução essa capacidade de liberar. Então, quando a gente faz, e eu vou dar essa dica de atividade física, é uma forma de como aquele cachorro liberar aquela sensação corporal ameaçando o meu corpo, porque ele vai para as minhas glândulas, vai para minhas veias, tanto que quando eu tenho medo, nós temos um processo que se chama vasoconstrição, né? Não vai sangue para cá, vai sangue só para as laterais, nossa pressão arterial aumenta, a pessoa fica com o coração disparado, e todo esse composto, ele desequilibra, porque o medo, ele vem para te proteger, ele quer que você tenha uma sobrevivência, ele te alerta, bateu a porta, algum perigo tá ali, te liga, alguma coisa ruim, só que a gente não entende isso é uma parte inconsciente, porque o medo, ele vem inconscientemente. Eu só vou poder mexer com o danado quando eu trouxer ele, como a gente fala muito em PNT, para a parte consciente. Agora sim, eu tô vendo a árvore, eu vou pegar essa árvore, vou tirar desse lugar, não vou deixar se criar uma floresta aqui, então eu posso mexer nisso. Lembrando, né, doutora Tânia? Que quem compartilhar nossa live? Hoje vai concorrer a um treinamento, um curso de PNT com 2 módulos, né, aqui em Gramado. E onde pela primeira vez, em 45 edições, nós vamos ensinar você, nosso aluno, a realizar constelação diagnóstica. Muito bom. Quero mandar um abraço aqui, doutora, que está falando com a gente, estava em Portugal. Maria Odete está nos acompanhando, Padre Lauro. Beijo, Padre Lauro, querido, Maria Odete, né? Pessoas que a gente ama muito. Um abraço também muito especial para a nossa turma da universidade, que fez um trabalho fantástico nesse módulo. Nossos alunos que foi empreendedorismo, inovação, inteligência artificial, né? Nesse final de semana, Michael e influenciadores digitais, que arrasaram aí nesse 5º módulo. Próxima pergunta. A pergunta, doutora, vem da Franz Angeli. Ela pergunta, por que temos medos de relacionamento depois da separação? É um trauma, né? E a gente, para você ter uma ideia, isso é uma coisa tão forte que pessoas que uma vez já tiveram, por exemplo, uma traição, ou pessoas que já tiveram uma decepção amorosa, 75% elas têm um medo de entrar em uma nova relação. É gato escaldado, né? O trauma, ele fica impresso na gente. Então, saber se liberar disso, você criou uma emoção durante uma situação. O que é o medo? O medo é uma emoção. Então, quando a gente, por exemplo, faz uma ressignificação de um trauma, seja de uma separação, seja de um novo relacionamento, seja um trauma de escuro, seja um trauma, por exemplo, de altura. Eu tenho muitos alunos que vêm para mim para tirar medo de altura. Então, isso tudo está dentro do teu cérebro, ele causa uma emoção. Você não tem nem a oportunidade de se defender, porque isso é inconsciente. Então, o que a gente tem que fazer é aprender a trazer isso para fora, tirar essa emoção, e isso é através de técnicas, isso não é só falar, não é só escrever ou desenhar, existem técnicas específicas dentro da PNT que a gente utiliza para ressignificar medo, para ressignificar trauma, e que sim, é possível arrancar. O bom que eu tenho para te dizer que é possível. Aqui, inclusive, no PNT, no capítulo 2, nós falamos sobre isso. E, inclusive, você tem nesse livro muitas técnicas, são mais de 30 técnicas de como trabalhar as ressignificações que você mesmo pode aplicar. Então, com certeza, sim, tem solução para isso aí. Então, temos novidade nesse curso, o ganhador desse PNT vai poder ver uma constelação sistêmica, doutora? Vai poder ver e fazer, né? E a partir de agora ele vai ter também a formação de constelação diagnóstica, que é hoje a nossa maior diferença. Pode falar. Muito bom. Temos mais perguntas aqui. E quem compartilhar nossa live, sabendo, hein, Michael, que vai concorrer a um curso de PNT, edição 45. Nós temos quantas vagas? 16, pelo que eu vi aí no sistema. Ainda temos 16 vagas. Você pode ser o ganhador. Esse é o curso. Capricha, tenha fé, ponto positivo, compartilhe que você pode ganhar. Mas vamos poder criar realidades. Aprende isso no PNT. Criar a nossa realidade. Nós temos o curso mais esperado do ano, né, doutora? Marabax aí, de Cândido Godói, Santa Rosa. Luciano, doutor Luciano de Santa Maria, um grande abraço. A Andréia mandou uma pergunta muito legal. PNT, trabalha trauma durante a gravidez da minha mãe que causou em mim? Sim, eu estava tentando entender a pergunta. O que a Andréia, da onde que ela é? De São Paulo?
É aluna de A coach. nossa aluna de coach. Isso. Se a PNT pode trabalhar um trauma que aconteceu dela na barriga da mãe. Veja bem, o que a PNT faz? Ela trabalha ressignificações. Ela tem o básico da programação neurolinguística, que é o primeiro módulo. E o segundo módulo, nós trabalhamos, então, uma metodologia de ressignificação. Nós trabalhamos com aquilo, não se trabalha em nenhum momento com crenças, com seitas, nós trabalhamos com neurociência. Para nós, uma vida, um ser humano, ele começa quando um espermatozoide, em 500 milhões de espermatozoides, um escapou, achou um óvulo e tchum, formou você. A partir daqui, para nós, é que a vida começa. A partir da concepção da pessoa dentro da barriga da mãe. E quando você vai para dentro da PNT, nós vamos fazer uma técnica que se chama reimprint, sem falar na hipnose, que nós temos dentro do PNT, mas o reimprint, ele vai fazer você passar por todas as etapas, e quando você tem um medo, uma ansiedade, um trauma, isso aconteceu em algum momento. Porque o que o medo é? Ele é um momento, uma situação que você deixou entrar e lá se instalou. Então, quando a gente trabalha, por exemplo, reimprint, pode ser que aconteceu alguma coisa dentro da barriga da mamãe. Eu já tive um caso, foi ano retrasado, na edição 39, com um aluno do Rio de Janeiro, onde ele foi até 21 dias dentro da barriga da mãe, de concepção. E o pai chegou alcoolizado em casa e chutava sem parar a barriga da mãe, estava alcoolizado. E ele relata, então, isso, que foi aquele primeiro momento de perda, de medo, de susto. E era um menino de 23 anos que ele estava com síndrome do pânico. E a síndrome do pânico, com 22 anos, ele não sabia de onde vinha. Muitas vezes, isso aí é uma dica que eu vou dar para você agora. Muitas vezes a gente tem uma sensação dentro de nós que a gente não sabe explicar. É um medo de falar em público, é um medo de se expor, é um medo de fazer uma tarefa, é um medo de fracassar, é um medo do julgamento. Esse medo a gente não sabe de onde é, e realmente a gente não sabe. Pode ser que ele aconteceu com 1 aninho de vida, 2 aninhos, 3 aninhos, 4 aninhos, 5 aninhos, 6 aninhos. O que a gente sabe durante esses 20 anos de clínica que eu atendo é que todos os traumas, todos não vamos generalizar, mas 90% deles, né, Michel? Quando a gente faz hipnose, a gente vê isso, clínica, acontece até os 7 anos. Então, tudo que aconteceu, e a gente sabe também, paralelo a isso, que a neurociência traz, que a nossa personalidade e a personalidade dos teus filhos, dos nossos filhinhos, também se formam até os 6, 7 anos. Aqui, então, esses primeiros anos da nossa vida, eles vão contribuir para nos definir para o resto da nossa vida. Então, se você teve uma infância abalada, com pessoa alcoolizada, com traição, com separação, com briga, tudo isso vai influenciar em você como um adulto. Você vai ter resquícios lá dentro e muitas vezes isso vai levar você para um lado que não é nada saudável, né, mental. Isso vai afetar muitas vezes o teu corpo. Eu tenho hoje crianças com 7, 8, 9 anos psicopatas. Eu atendo hoje crianças com disfunção de comportamento maníaco-depressivo. E se eu vou verificar qualquer criança que eu tenho hoje, e eu for ver a história da mãe grávida ou dos primeiros anos dessa criança, é lamentável, porque tudo traz ali as explicações. Então, nós temos que entrar lá dentro. Nós habitamos dentro de uma cidade. Eu sempre digo que essa é a nossa casa, né? É onde a gente tá. A gente habita aqui. Eu moro aqui dentro. Alguém me perguntou assim, como é que eu faço para não sentir medo? Morre. Só morto não sente medo. Só morto não sente medo. Porque o medo é uma condição natural de milhões e milhões de anos da nossa evolução que nós temos como sobrevivência. Nós temos medos de ser julgado, medos de ser insuficientes como pai, como mãe, como filho. Então, se alguém disser para você que não tem medo, tá negando a si mesmo. Então, o medo é uma forma da gente trabalhar ele. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo, Michel. Tem pessoas que chegam para mim, eu queria uma técnica para falar em público. Eu tenho medo de falar em público. Ok. O que eu oriento? Antes de entrar em campo, treina bem no bastidor e te espicha. Respira, porque se tu fez isso aqui, automaticamente o hipotálamo, que é quem também secreta a amígdala do medo, ele vai trabalhar e vai dizer, tá relaxada, automaticamente vai baixar a tua condição cardíaca e tu vai entrar, e quando você entrar, olha pro público como se todo o público estivesse pelado. Sim, como se todo o público estivesse sem roupa. Quando você imagina a pessoa sem roupas numa plateia e você está vestido, é você que está em condição de julgar, não de ser julgado. Quando eu começar a praticar isso,
né, é uma coisa para você se treinar, você vai entrando e fala, que ridículo, eu aqui com medo disso aqui. E começa a se tornar um medo pequeno, você começa a controlar o medo. E o medo, não adianta eu brigar com medo. Quanto mais eu brigar com medo, mais hora ele fica. Eu tenho que aceitar. Ok, tu veio aqui, tu quer me avisar alguma coisa. O que tu quer me dizer, medo? Tu quer me proteger do quê? Negocia com ele e vai pro ataque. Então, quanto maior seu medo, menor a sua certeza, doutor? Exatamente. O medo, ele não caminha junto com a certeza, tá? Quanto maior medo eu tenho, mais baixa a minha certeza. Quanto mais certeza eu tenho de algo, menor o meu medo. Então, você tem que acreditar naquilo que te faz bem e o que tem medo, você vai perceber que vai começar a cair. Lembrando, né, doutora? Um grande beijo para essa turma, Eliane Pilentier, né? Pessoal aí, nós estamos com gente. Um grande abraço a todos, o Jefferson Hoffman aí, né, da Desinservice, um abração para vocês que estão nos acompanhando. Lembrando que quem compartilhar nossa live hoje, gente, sobre o medo, vai concorrer a ele, o curso de PNT. Nossa edição, são 45 cursos aí ao longo de todos esses anos, um curso com uma edição especial, onde você vai aprender no segundo módulo de PNT, a fazer constelação. Então, e pode ser um constelado também. Pode, mas o mais legal é que você pode ganhar o curso, basta você compartilhar. Então, bora lá. Doutora, manda perguntas. Estamos com pessoas assistindo de todo o Brasil. Um Queremos mandar um abraço para Cerro Largo, Cândido Godói, Santa Maria, que já botou aqui, Uruguaiana. Muita gente. Todos os lugares que a gente já passou. Um beijão a todos vocês, um beijo com carinho especial. Alunos da Universidade de Negócios que eu tô vendo aqui, né? O Paulo Cardenal, um aluno nosso, doutora Tereza, pergunta: o que fazer com um líder que tem medo do crescimento? Quanto mais clientes e mais trabalho, mais medo ele tem. Como agir diante disso? Ô, Paulo, um grande abraço, ele é aluno nosso, né, querido Paulo. Sim, as pessoas têm medo até de bater meta, né? Hoje a gente faz sessões de coaching e qual é a tua meta? A meta é tal. Quando você calcula para a pessoa, o quê? Meu Deus, eu não vou conseguir entregar. Meu amigo, com dinheiro, você entrega qualquer coisa, você compra qualquer estoque, você faz qualquer negócio. Então, o medo é uma crença, muitas vezes, também, que as pessoas podem ter. Uma crença que, vou dar um exemplo para você, que às vezes é muito comum acontecer, por exemplo, no setor de corretagem de imóveis. Eu tenho uma casa de alto luxo para vender, uma casa de padrão, 5 milhões, 6 milhões. É muito difícil você conseguir que um corretor que ganha um salário mínimo consiga vender essa casa, porque ele não acredita que é tão grande. Eu tenho corretores que não acreditam que podem vender 3 milhões, 2 milhões. E quando você não acredita, o medo vem. Seja bobo, você não vai vender, vende o menor que é mais... Então, é aquela dicotomia, parece que são duas vozes. Aqui nós temos duas vozes, que é o inconsciente e o inconsciente. Me aconteceu um episódio muito recentemente, onde eu tive um mal-estar, eu acabei indo para o hospital e eu senti medo, eu não sabia o que era aquilo ali. E eu recebi um diagnóstico errado, que eu estava tendo naquele momento um infarto. Quando eu ouvi aquilo, automaticamente a minha boca secou, né? O meu coração disparou. Minhas mãos, o quê? Eu sou muito culpada. Eu não tenho tempo para ter um infarto. Oh, meu Deus! Então as crenças começaram a entrar. Mas era a minha fuga. E daí naquele momento eu pergunto pro médico, mas estou estável? Estou estável. Não soube me responder, foi um infarto. E aí de um lado me dizia assim, ele é cardiologista, ele sabe o que está falando. O outro lado dizia para mim, mas você é rígida, você nunca teve nenhum problema cardíaco, seus pais não têm problema cardíaco, sua mãe não tem problema cardíaco, sua família não tem. O outro lado, mas ele é cardiologista. Então naquele momento o consciente te diz uma coisa, o inconsciente te diz outra. Você tem que ter muito discernimento. Doutor, vamos repetir os exames. E, graças a Deus, eu tive apenas uma labirintite. Então, isso me favoreceu naquele momento que eu controlei. No início da nossa live, eu falei que o medo ele tem dois caminhos. Ele tem um caminho que é mais baixo e ele tem um caminho que é mais em cima do córtex. Quando você toma o primeiro embate, uma batida de carro, um diagnóstico, como eu recebi mesmo que errado, o medo, ele automaticamente, ele tenta te proteger e ele vai mexer no teu sistema fisiológico. Aí o sistema de cima, quando tu tem racionalidade, tu começa a questionar o medo. Então, quando eu tenho, Paulo, um gestor que não acredita na meta, é muito difícil você bater essa meta. Você vai ter que trabalhar as crenças dele, o medo dele. Você é coach, você pode fazer isso. Descubra qual é o medo dele, por que ele tem esse medo, porque ele está se auto-sabotando. Então, se ele já disse que é difícil, que não dá para bater essa meta,
ele vai fazer de tudo inconscientemente para que isso seja real. Então, a dica que eu dou, faça uma sessão de coaching com ele, com certeza você vai ter um retorno rapidinho aí. Grande beijo. Do Rio de Janeiro, nosso querido Gustavo Fonseca, um grande beijo aí que estão nos acompanhando. Karina, do Rio de Janeiro, da Caran Design Mods, um grande beijo também para vocês. Doutora, temos... Fabi Martins, né? Um grande beijo para você também aí, minha querida. Estamos com muitas perguntas. Manda Incrível. aí, eu vou dar mais 10 minutinhos, nosso tempo acabou, mas vamos lá. Porque quem compartilha a nossa live hoje, Michael, concorre a um curso de PNT, o último do ano, onde nós temos a edição 45. E você pode ganhar e vir aprender técnicas para ressignificar traumas, medos. Você pode aprender, vai trabalhar suas crenças, inclusive das pessoas que você ama, filhos, parceiros e colaboradores. Doutora, até estamos com muitas perguntas. Manda aí pra Nós gente. temos uma pergunta aqui do Edson. Medo causa depressão? Sim, o medo pode levar à depressão. Quando a gente avalia um paciente, por exemplo, ontem eu tive um atendimento onde o paciente jovem chegou para mim, jovem que eu falo é 21 anos, chegou para mim e disse, eu tô numa angústia, eu tô numa tristeza, eu não tô bem. A primeira coisa que vem quando você ouve assim, depressão. Mas eu não posso associar isso apenas à depressão. Eu tenho que ver a causa física, o que ele está comendo, o que ele está fazendo, como é que ele está procedendo no dia a dia. Eu observo, então, as suas mucosas, estão coradas ou não. Percebi o lóbulo da orelha completamente branco. Não havia pigmentação na unha, anemia ferropriva. Então, eu tenho que descartar, Michael, isso é muito importante saber, que eu tenho patologias que podem ser por uma deficiência neuroendócrina, metabólica, de corpo. Esse menino não estava comendo adequadamente, né? Por questão física, ele queria se cuidar e exagerou. E aí eu posso criar um problema de imunidade, de baixa dela, e aí com o tempo também se instalar uma depressão, porque começa a dar uma fraqueza corporal, uma angústia que eu não sei de onde vem. E não de onde vem. Então o que acontece? Muitas vezes essa pessoa chega num hospital, num plantão e tratam ela por depressão. E não é. Eu tenho que sempre diagnosticar que isso pode ser secundário. Primeiro eu tenho que trabalhar que glândula, porque nós somos hormônios, o nosso corpo inteiro, ele funciona com essa dita glândula pituitária, Michael. Essa glândula que secreta hormônios, mais de 30 hormônios só no cortisol. Então, muitas vezes eu vou achar que eu estou em depressão. E eu tenho uma deficiência neuroendócrina. Muitas vezes também eu posso estar em depressão, baixa o meu sistema imunológico e eu abro as portas para o neuroendócrino. Então, o ideal é que você faça uma avaliação clínica, né? Ontem à noite a gente teve aqui o Shark Coach na Rede Record News, a gente falou isso, o Dr. Samuel falou muito sobre isso, né? Sobre as condições humanas que nós mesmos nos criamos de saúde, mas posso caminhar de uma forma que um desencadeia o outro. E o medo, ele não é necessariamente o causador da depressão. Ele pode levar para esse caminho. Ele é causador de qualquer outra patologia. 90% das patologias, a gente sabe hoje que são psicossomáticas, não são de avaliação hereditária ou genética, ou seja, o meio influencia. E é onde as maiores patologias acontecem, né? Com certeza. Lembrando, né, doutora, que quem compartilhar nossa live vai concorrer a um curso de PNT, né? Nosso 7º livro lançado agora, e você pode concorrer a um curso aí da edição 45. Compartilha aí. Doutora, o medo, então, é a coisa que mais pode travar as pessoas Sim. para o seu crescimento? O medo trava elas emocionalmente. O medo trava elas relacionamento, trava elas, às vezes, em cuidado. Tem mães, por exemplo, que não conseguem se aproximar dos filhos e, no fundo, não sabem o que é. É medo, porque o medo da perda pode ser muito grande. Por exemplo, quando aconteceu a queda das Torres Gêmeas nos Estados Unidos, houve uma epidemia de medo. As pessoas tinham medo de sair de casa, né? Quando caíram as Torres Gêmeas lá em 2011. E aí, o que aconteceu naquela situação lá? As pessoas pararam de usar avião por um tempo. E 2 meses depois, pessoas que não utilizaram o avião, 1.615 pessoas morreram nas estradas em Nova York. Então, se elas tivessem utilizado o avião nesses 2 meses, seriam 1.615 mortos a menos. Então, sim, né? O medo, ele se instala por uma situação qualquer. E isso pode virar uma epidemia até a nível nacional. E o medo pode ser consciente e inconsciente, doutor? Ele é inconsciente. É inconsciente. Sempre inconsciente. Ele começa no inconsciente, ele é ativado no inconsciente. Depois eu posso controlar ele de uma forma
consciente. Ah, eu tenho medo de barata. Ah, você ok. Quando você vê, você tá... Agora, você não controla. Existe o medo real, Michael, e o medo imaginário. Existe aquele medo, por exemplo, que a gente cria na nossa cabeça. Eu vou te dar um exemplo. De cada 10 pacientes que eu atendo, por exemplo, que me relata abuso sexual, 3 nunca foram abusados. Isso é muito grave, porque eles criaram isso na cabeça deles quando criança, alimentaram, acreditam nisso e vivem em cima desse medo. Só que quando a gente faz um atendimento dentro do consultório, você consegue identificar hoje se ele é real ou imaginário. Isso, para mim, foi um dos maiores avanços que a gente teve dentro da psicoterapia, poder ver se a pessoa está falando a verdade ou se ela criou aquilo ali. Não é que ela está nos mentindo, ela criou, né, aquilo ali. Esses tempos o meu filho estava no Rio de Janeiro com o meu menino e ele disse, mãe, teve alguém que entrou aqui no meu quarto e fez algo, me chacoalhou, um homem. Eu disse, não, meu filho, a mãe está dormindo aqui contigo. Ah, eu sonhei. E o sonho, às vezes, pode se materializar na cabeça das crianças como algo real. E aí se torna, aquele imaginário, aos poucos, vai me trazendo uma sensação. E a sensação é o gap do medo. O medo, ele causa na gente, com o tempo, se eu não tratar ele adequadamente, uma sensação. Ele vai automatizando, doutora? Vai. Ele E vai criando crescendo. um círculo, né? Um hábito, um círculo vicioso e cada vez mais aquela árvore que a gente via virou uma floresta. Vai Eu crescendo. não consigo mais controlar. Então tem que entrar dentro dessa floresta, dar uma desmatada geral, né? E tomar as rédeas de volta. Muito bem. Porque não tem como você controlar aquilo que é mecânico, por mais que, eu não tenho medo de nada. Se você já tem um filho, você já tem medo que ele não volte para casa, que aconteça alguma coisa no caminho, você tem medo que alguém vai fazer alguma coisa pro seu filho. 30% dos abusos sexuais que eu pego dentro de escola, Michael. E, né, é difícil, às vezes, um professor com 30 alunos cuidar eles no banheiro. Então, muitas vezes acontece coisas que nem os pais sabem, né? Então, tu tem medo. E eu acho que o medo é algo que a gente fala para dentro da sobrevivência. E mais onde o medo vai nos pegar é com os nossos familiares, né? Com os filhos, com os netinhos. É aquela coisa que a gente não tem controle. Isso é uma coisa importante. Toda vez nós temos 3 perfis, o sabotador, o controlador e o vitimizado. E o controlador sofre muito aqui. Ele acaba sentindo medo quando ele não tem controle de uma situação. Doutora, eu já vi alguns atendimentos seu. E incrível que às vezes a pessoa tem... Eu já vi um atendimento de um rapaz de 57 anos que tinha um trauma aos 49 anos, ele achava que era aos 49 anos, e quando você trouxe ele naquele trauma, ele veio antes dos 7. Sim, normalmente os traumas acontecem antes dos 7 anos, que é onde nós somos mais indefesos, mais fragilizados, e uma coisa pequenininha para uma criança, uma barata, que um rato, que um adulto pode ver isso e não se assustar, para a criança isso tem uma dimensão muito grande, né? Ela é pequena, ela é fragilizada, então aquele primeiro momento, esse trauma inicial, o nosso cérebro, ele está preparado para absorver tudo, então a criança está num processo de aprendizado e ela não sabe como receber aquilo muitas vezes, né? Eu já tive cases de abuso com pessoas segurando criança no colo e abusando da criança, e tudo isso volta dentro do trauma e está dentro da cabeça dela. Então assim, ó, aqui dentro nós temos uma cidade, e que normalmente é uma cidade fantasma. O nosso inconsciente, a gente não tem um acesso direto. Então, nosso maior desafio é entrar lá dentro, começar a acender as luzes da nossa cidade, e com a luz acesa o medo vai embora. Muito bem, doutora. Estamos passando o nosso tempo, né? Mas vamos... Mais 5 minutinhos. 5 minutinhos. Temos mais uma pergunta. A Mara de São Paulo pergunta: o que significa PNT, doutora? PNT é Programação Neurotransformacional. Isso foi uma técnica que a gente desenvolveu. Quando a gente se formou em Programação Neurolinguística, que é uma técnica do Richard Bandler, do John Grinder, eu fiz 8 cursos na época, eu fui para fora do país e eu busquei mais informações dentro da Clínica Maio, trabalhei na neurociências, fiz especialização e nós montamos a PNT, que é essa programação neuroevolutiva, seria a 4ª geração que a gente chama. Nós trabalhamos o trauma, né? A própria programação neurolinguística, ela trabalha a comunicação, ela vai trabalhar a linguagem, ela vai trabalhar a nossa administração de equipes, gestar pessoas. Esse é o primeiro módulo. No segundo módulo, nós temos técnicas específicas para libertar o trauma, desinstalar o medo corporal. A gente nasce e a gente não nasce com certas coisas. Por exemplo, uma criança gaga. Muitas vezes, dentro da própria PNT, nós recebemos pessoas gagas. Você já viu uma criança gaga?
uma criança chorar, gaga? Não, ele se tornou gago ao longo desse caminho. Então, ele não nasceu gago, mas alguma coisa aconteceu que instalou a gagueira nessa criança ou nesse adolescente. E eu peguei uma pessoa com 69 anos gago. Então, isso aconteceu aos 9 anos dele, quando a sua avó fazia polenta no fogão, ele chegava e ela pegava a colher de pau e batia nas mãos dele. E um dia ela estava mais enfesada, mais brava, ele foi para mexer na polenta e ela acertou na cabeça. A partir daquele dia, ele ficou gago até os 69 anos. Então, aquilo foi instalado. O que a PNT faz? Ela vai lá, identifica onde aconteceu, a cena que aconteceu, tira, não a cena, porque você não tira a cena de ninguém. Se alguém disser para você que tira a cena de alguém ou que faz uma hipnose, isso tudo é mentira, isso tudo é mito. A PNT vai lá, ressignifica, tira, mas o principal não é só ressignificar, ela desinstala. O nosso risco, quando faz uma ressignificação em programação neurolinguística, é que aquilo fica. A PNT não, ela tira, ela escancara, ela arranca fora. Então, essa grandeza, que é uma técnica que a gente trabalha com o processo tifoide cardíaco da pessoa aqui, a gente faz um procedimento com o músculo diafragma, a gente desinstala o que está lá no seu cérebro primitivo e aquilo vai embora. Então, é algo que é ciência, não tem nada de abordagem empírica. Doutora, a gente falou tanto de tirar traumas, medos, fobias. A minha pergunta é, e a PNT condiciona as pessoas para o futuro, para o sucesso? Você pode condicionar isso no teu cérebro? Pode fazer um novo comportamento? O Walt Disney já dizia, tudo aquilo que a gente quer tem que primeiro criar aqui dentro para depois criar lá fora. Então, nós trabalhamos em cima dos 5 sentidos. O nosso cérebro reage ao que a gente vê, ao que a gente experimenta, escuta, né? A tudo aquilo que são o que a gente vê, cheira. Então, esses 5 sentidos é que nos condicionam a fazer alguma coisa e é por ele também que eu faço um descondicionamento. O que é condicionamento que o Michel está falando aqui? É, por exemplo, você aprendeu a andar de bicicleta com 5, 6 anos. Você aprendeu. Você pode ficar 30 anos sem bicicleta. E no dia que você pegar uma bicicleta de novo, eu tenho certeza que você sai aos trancos e barrancos, ou você sai pedalando. Então, você foi condicionado neuromuscular a andar de bicicleta. Crenças também são condicionadas, tanto as limitantes, eu não posso, não consigo, isso me dá medo, me dá anseio, como as crenças alavancadoras, né? Eu posso, eu consigo, sim, é possível, dá para fazer. E eu acredito que a gente tem várias experiências clínicas a respeito disso. Agora eu estou indo de novo para Miami, no mês que vem a gente está indo para Miami para receber um prêmio lá e a gente vai fazer novamente uma visita num dos maiores hospitais dos Estados Unidos, que é onde traz isso, o poder hoje que um diagnóstico errado tem na vida das pessoas. Então, eu adoro trabalhar com business, eu gosto de trabalhar com estratégias de negócios, mas eu tenho que ser muito honesta. O campo que eu mais amo de trabalhar é o campo clínico, o campo terapêutico, é o campo onde as pessoas podem morrer se ela receber um diagnóstico e ela deixar isso afetar ela. Então, nos blindar disso de uma forma correta, assertiva, com um diagnóstico correto de vida, porque se você não estiver bem de saúde, se você não estiver bem emocional, espiritual, né, com a tua cabeça, com o teu físico, com certeza tu vai ficar pela metade do caminho. Quem compartilhar a nossa live, lembrando que concorre a um curso do PNT, o último do ano, edição 45, onde no segundo módulo, pela primeira vez, a gente vai ensinar você a fazer constelação sistêmica. Doutora, fantástico, muitas perguntas aqui, a gente agradece a todos os nossos alunos, aos nossos... beijo. Obrigado por nos acompanhar aí, todos, tá? Mais uma noite, a gente passou um pouquinho aí, tinha tanta coisa para falar, tantas dicas para dar. Talvez a gente faça uma próxima live de novo, Michael, semana que vem, sobre o medo, porque eu tinha aqui 8 dicas que eu separei para você fugir do medo e 8 dicas que pode te ajudar, auxiliar a liberar medo dos filhos, por exemplo. Medo de não ir bem na prova, medo do escuro. A gente tem muito, por exemplo, criança não dorme, que tem medo de dormir sozinha. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um segundo bloco. Semana que vem eu venho para te dar 8 dicas para mandar embora, para, show, esse medo aí. Lembrando que só não tem medo quem está morto. E lembrando também que você pode estar com a gente aqui em Gramado no dia 16
fazendo o curso de PNT. E basta compartilhar que você vai ganhar aí, pode ganhar aí o seu curso. Aí o sorteio sai amanhã ao meio-dia, né? Só vai aparecer quem vai sair lá. Gente, um grande beijo a todos, um grande abraço. Nós tivemos mais de 400 pessoas hoje nos assistindo aqui em sala. E até semana que vem com as dicas, então, do que você pode fazer para se livrar do medo. Beijo! Hey!